Madame Leroy tinha uma pequena mercearia num bairro modesto mas animado. Sua loja era um dos poucos negócios da região que não cedeu à modernidade, mantendo o charme do velho mundo com prateleiras de madeira desgastadas e produtos expostos de forma aleatória, como se o local respirasse de outra época. Durante mais de 20 anos, ela viu passar clientes de todos os tipos: famílias ocupadas, trabalhadores cansados, estudantes falidos e às vezes até almas perdidas, como sem-abrigo que vinham mordiscar algumas migalhas de pão em troca de um olhar conhecedor. A manhã costumava ser calma, o ar ainda um pouco fresco, mas a suave luz do sol entrava pelas cortinas da porta da frente. Naquele dia, porém, algo no ar estava diferente. Madame Leroy, que estava atrás do balcão guardando alguns enlatados, sentiu um olhar fixo nela. Ela olhou para cima e viu uma figura frágil e hesitante vagando entre as prateleiras como se ela realmente não pertencesse àquele lugar. Era uma jovem, com apenas 16 anos, mas já marcada pela dureza da vida. Seus olhos, de um azul pálido quase translúcido, brilhavam com uma luz de medo e confusão. O casaco, grande demais para ela, caía em dobras em volta dos braços magros. Seu cabelo estava emaranhado, como se ela não tivesse tido tempo ou força para desembaraçá-lo há dias. Seu rosto, muito jovem, já parecia envelhecido por um cansaço profundo, quase invisível para a maioria. Ela se movia lentamente, cada passo medido, como se tivesse aprendido a evitar chamar a atenção. Madame Leroy sabia, por tê-la visto muitas vezes nos olhos de certos clientes, que aquela adolescente não vinha simplesmente comprar alguns itens de primeira necessidade. Ela carregava a fome nos gestos, a incerteza nos olhos. E o medo, esse medo visceral que emana daqueles que estão constantemente no fio da navalha, entre a dignidade e a sobrevivência. Madame Leroy a seguiu discretamente com o olhar, atenta a cada movimento seu. Então tudo aconteceu num instante, tão rápido quanto um raio. A jovem aproximou-se do corredor dos pães, os dedos trêmulos tocando o pão, como se ainda hesitasse. Uma última olhada furtiva ao seu redor e então, num gesto quase imperceptível, ela enfiou o pão debaixo do casaco. Madame Leroy, congelada, nem teve tempo de reagir antes de se dirigir, apressadamente, em direção aos enlatados. Ela pegou uma lata de legumes enlatados, deslizando-a sob o casaco com desajeitada habilidade. Ela estava prestes a escapar, mas então, num gesto desesperado, correu em direção à saída. "Ei, você!" gritou Madame Leroy, sua voz revelando ao mesmo tempo surpresa e indignação. Mas a jovem de repente acelerou o passo, sem olhar para trás. O lojista congelou por um momento, sem fôlego. Suas mãos tremiam, divididas entre a indignação e uma estranha forma de compaixão. O rosto da menina, marcado pelo medo, ficou gravado em sua mente, como uma foto que se recusa a desbotar. Sem pensar mais, Madame Leroy saiu correndo da loja, com passos rápidos levando-a para a rua. Ela se sentiu puxada por uma força inexplicável, algo maior que ela mesma. Ela não estava acostumada a correr atrás dos clientes, mas esta manhã foi diferente. Ela seguiu pelas ruas sinuosas do bairro, com o coração batendo forte. Não foi a raiva que a motivou, nem o ressentimento. Era um sentimento mais pesado e mais humano. Ela não tinha visto essa jovem voar. Ela tinha visto um adolescente em perigo, como um animal preso. A garota não estava fugindo porque era uma criminosa. Ela estava fugindo porque não tinha mais escolha. A fome, a pobreza, essas coisas que devoravam lentamente a alma, tudo isso podia ser lido em seus passos apressados. Depois de algumas ruas, a jovem parou em frente a um prédio em ruínas, uma construção que não devia ser restaurada há décadas. As janelas estavam quebradas, a fachada destruída pelo tempo e pelo abandono, coberta de pichações com mensagens ao mesmo tempo poderosas e desesperadas. Madame Leroy parou por um momento, com o olhar perdido naquela imagem de ruína, depois se escondeu atrás de um poste, a poucos metros da entrada. Ela viu entrar furtivamente no prédio, dando uma última olhada ao redor para ter certeza de que não estava sendo seguida. Madame Leroy permaneceu ali por alguns segundos, sem fôlego. E então, como se guiada por uma força invisível, ela também entrou no beco, indo em direção à entrada. O cheiro de mofo e umidade a invade assim que ela cruza a soleira. Era um fedor forte, que penetrava na pele, no nariz, no corpo inteiro. A luz do dia, já fraca, parecia absorvida pela escuridão do edifício. A escada, desgastada pelo tempo,
rangia sob seus pés. Ela se moveu com cuidado, evitando degraus quebrados e lixo espalhado por toda parte. Cada passo ecoava nas sombras, mas Madame Leroy não tinha mais dúvidas. Ela estava determinada. Quando chegou ao último andar, uma luz fraca emanava de uma porta entreaberta. Ela se aproximou lentamente, o coração batendo forte no peito, mas não conseguia recuar agora. Ela olhou discretamente para dentro. O que ela viu apertou seu coração, como uma adaga invisível. Num canto da sala, a jovem estava ajoelhada perto de um pequeno colchão colocado no chão. O lugar estava vazio, mal mobiliado e pouco habitado. As paredes decrépitas, as janelas sem cortinas, tudo isso dava a impressão de que aqui tudo havia congelado numa luta perdida. Mas não foi isso que mais impressionou Madame Leroy. Era o garotinho, enrolado sob um cobertor esfarrapado. Ele não poderia ter mais de 6 anos. Ele era magro, as bochechas encovadas e os olhos cheios de lágrimas refletiam um sofrimento que uma criança de sua idade não deveria conhecer. Aqui, Paul, olha o que eu encontrei, a garota disse, com a voz trêmula, quase um sussurro. A jovem, com os movimentos trêmulos, tirou o pão roubado e a lata de debaixo do casaco. O pão ainda estava fresco, um pouco amassado, mas cheirava ao calor de uma vida modesta, a esperança mantida à distância. Lina arrancou um pedaço de pão, com uma espécie de delicadeza cuidadosa, e entregou-o ao menino, Paul. Ele agarrou-o com mãos frágeis, cobertas de sujeira e pequenos arranhões, e levou à boca com uma velocidade faminta, como se não comesse há dias. Cada mordida parecia um alívio, uma lufada de ar em um mundo sufocante. Madame Leroy sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma emoção de tristeza, desespero e compreensão. Ela nunca imaginou que o ladrão de sua mercearia, aquele que a fez correr para as ruas, era na verdade apenas uma irmã mais velha desesperada, tentando alimentar seu irmão mais novo com o que ela havia roubado de sua loja. Ela tinha visto famílias frágeis, vidas em crise, mas ali, à sua frente, estava uma jovem destroçada, uma adolescente empurrada demasiado cedo para a idade adulta pelas duras leis da sobrevivência. O olhar de Madame Leroy varreu a sala. Não havia nada, ou quase nada. O espaço estava vazio, quase vazio de qualquer conforto. Sem móveis, sem prateleiras, nada que proteja essas crianças do frio ou da umidade. Não havia eletricidade, apenas os fracos raios de luz que espiavam pelas janelas quebradas, mal iluminando o colchão pequeno e sujo no chão. Alguns cobertores esfarrapados, uma sacola com roupas usadas, o necessário para as almas perdidas que não tinham mais casa. O cheiro de mofo e decomposição encheu o ar. Era um lugar que exalava solidão e abandono. Um lugar onde os sonhos foram engolidos por anos de abandono. Madame Leroy colocou a mão na porta, hesitando por um momento antes de empurrá-la levemente. Ela deixou que o rangido fosse ouvido na sala, uma intrusão naquele silêncio carregado de sofrimento. A garota pulou. Seu rosto, até então concentrado na tarefa de alimentar o irmão, de repente se voltou para a porta, os olhos arregalados de terror. Ela ficou de pé, sua forma frágil ficando tensa, pronta para fugir ou se defender. Me desculpe. Ela gaguejou, seu olhar aterrorizado fixo no lojista. Ela instintivamente se colocou na frente de Paul, como se quisesse protegê-lo do que parecia ser uma ameaça. Madame Leroy avançou lentamente, sem fazer movimentos bruscos, e ergueu as mãos em sinal de paz, como para aliviar a tensão que pairava no ar. Ela sabia, no fundo, que aquela jovem não era uma criminosa. Ela foi vítima de circunstâncias muito maiores do que ela. Você não precisa se desculpar, meu pequeno, ela disse suavemente, sua voz cheia de ternura. Eu não vim para te repreender. Um silêncio pesado, quase palpável, instalou-se entre eles. Lina, embora aliviada, permaneceu em guarda, com os olhos cheios de suspeita. Ela observou esta mulher que parecia não querer puni-la. Quanto a Paulo, ele estava ali, imóvel, com os olhos fixos no pão que ainda tinha perto de si, como um tesouro que não queria perder. Suas mãozinhas, estendidas em volta do pão, eram tudo o que ele tinha. Nada mais. Qual o seu nome? Perguntou Madame Leroy gentilmente, com um sorriso reconfortante, procurando estabelecer uma confiança frágil. A garota hesitou por um momento, sem dúvida procurando por palavras, antes de responder baixinho, quase como se temesse que até mesmo seu nome fosse uma declaração de muita vulnerabilidade. Meu nome é Lina. E ele é Paulo.
Onde estão seus pais? As palavras de Madame Leroy ecoaram pela sala, como uma martelada contra o silêncio pesado. Lina baixou a cabeça, os ombros curvados sob um peso invisível. Ela desviou o olhar, como se tentasse escapar da verdade de sua própria existência. Mamãe morreu no ano passado, ela sussurrou, sua voz quase inaudível, quebrada de emoção. Papai. Ele nos deixou há muito tempo. Seus punhos cerrados com violência reprimida, como se cada palavra fosse mais dor do que ela aprendeu a suportar. Depois, com a voz entrecortada, acrescentou, sem olhar para Madame Leroy. Tentei encontrar trabalho, mas ninguém quer contratar uma garota como eu. Então fazemos o que podemos. Cada palavra ressoou na alma de Madame Leroy como um sino tocando desamparado. Ela observou Lina, essa adolescente que ainda nem teve a chance de provar a juventude, sobrecarregada de responsabilidades que nenhuma criança deveria ter que arcar. Ela viu nela o sofrimento de toda uma geração, daqueles que são lançados num mundo que já os esqueceu antes mesmo de terem a oportunidade de crescer. Lágrimas vieram aos olhos de Madame Leroy. Ela não podia se dar ao luxo de deixá-los penetrar, mas seu coração estava partido pela dura realidade diante dela. Lina, esta jovem, foi forçada a tornar-se adulta demasiado cedo, carregando nos seus ombros frágeis um fardo que não escolheu. E seu irmão Paul, tão jovem, tão inocente, provavelmente não sabia o quão frágil era o seu mundo. Madame Leroy aproximou-se lentamente de Lina e, sem dizer uma palavra, abaixou-se para pegar o menino nos braços, com uma gentileza quase maternal. Ela o abraçou por um momento, antes de colocar a mão na cabeça de Lina, com toda a compaixão que tinha dentro de si. Você não está sozinho, você sabe, ela sussurrou. Sempre há uma maneira de encontrar ajuda, mesmo quando tudo parece perdido. Um silêncio pesado e cheio de promessas invisíveis se instalou entre eles. Lina, com os olhos cheios de dúvidas, procurou nos olhos de Madame Leroy um vislumbre de algo que pudesse lhes oferecer um futuro. Por um momento, Madame Leroy foi levada anos atrás. Seu coração afundou ao ver a sombra de seu próprio passado. A fome que apertava o estômago, as noites passadas tremendo sob cobertores muito finos, a ansiedade de não saber se o dia seguinte traria um pouco de esperança ou apenas mais miséria. Ela sabia. Ela sabia o que era ter medo, ter que escolher entre roubar e ver sofrer alguém que você ama. Ela sabia o que era crescer rápido demais, ser uma criança forçada a se tornar adulta da noite para o dia. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela respirou fundo, afastando o peso de suas memórias. Depois deu um passo à frente e gentilmente colocou a mão no ombro de Lina. Ela sentiu a tensão em seu corpo, a rigidez de uma criança que aprendeu a nunca baixar a guarda. Você não precisa mais lutar sozinho, disse ela com voz suave, mas firme. Lina ergueu os olhos hesitante, tentando entender. O que isso significa? Ela perguntou, a suspeita ainda pairando em seu olhar. Madame Leroy ofereceu-lhe um sorriso reconfortante. Isso significa que esta noite você não vai dormir aqui, nesse frio e nessa escuridão. Você virá comigo. Lina recuou ligeiramente, seu corpo tenso como uma corda prestes a quebrar. Por que você faria isso? Madame Leroy ajoelhou-se para ficar na altura dele, tentando captar seu olhar fugaz. Por que ninguém deveria ter que roubar para sobreviver? O silêncio caiu entre eles, denso e cheio de emoções. Lina permaneceu imóvel. Tudo nela gritava para não confiar, para ser cautelosa, para proteger Paul a todo custo. Durante toda a sua vida, ela só pôde contar consigo mesma. Então por que, esta noite, essa mulher que ela roubou estava estendendo a mão em vez de afastá-la? Seus lábios tremiam. Então, pela primeira vez em muito tempo, os muros que ela havia construído ao redor de seu coração racharam. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Paul, sentindo a angústia da irmã, agarrou-se a ela, com os bracinhos em volta da barriga dela. Lina abaixou a cabeça, os ombros tremendo com soluços que ela não conseguia mais conter. Madame Leroy gentilmente abriu os braços. Lina hesitou por uma fração de segundo. Depois, num suspiro, deixou-se ir contra aquela mulher que não conhecia, mas que, pela primeira vez em anos, não lhe inspirava nem medo, nem julgamento, nem desprezo. Ela desabou contra ele, chorando baixinho, liberando um peso que carregava por muito tempo. Paul ergueu seus grandes olhos para eles, procurando um sinal, uma explicação. Então, timidamente,
estendeu a mãozinha e agarrou uma parte do casaco de Madame Leroy. Naquela noite, 3 almas solitárias finalmente encontraram algum calor. E pela primeira vez em muito tempo, Lina e Paul compreenderam que não estavam mais sozinhos.